Eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Oi, gente! A lição dessa semana é a lição de número 3, com o título Milagres. A história dessa semana conta sobre alguns milagres que Eliseu, por meio de Deus, fez. O primeiro deles foi que Eliseu, ele sempre passava ao longo de suas viagens pela cidade de Sunem. Então, um certo dia, uma mulher muito rica insistiu muito para que ele fosse comer em sua casa. Então, quando ela foi servir a comida, ela percebeu que Eliseu não era uma pessoa comum, que Eliseu, na verdade, era um homem de Deus. Então, ela ficou muito alegre quando ela se tocou de que ela deveria hospedar aquele servo de Deus. Então, ela mandou construir em cima da sua casa, como se fosse um segundo piso, um quarto para que ele pudesse se hospedar quando ele passasse por ali. Nesse quarto tinha uma cama, uma cadeira, uma mesinha e uma lamparina para ele. Então, essa mulher, ela tinha que ser recompensada por Deus. E esse casal, essa mulher e o marido dela, eles não tinham um filho. Então, Eliseu falou para eles que dentro de 1 ano, quando ele passasse ali novamente, eles estariam com um bebê. Alguns anos se passaram e certo dia, esse menino ficou muito doente. Ele queimava em febre, ele pedia ajuda para os seus pais. Então, conta-se que ele ficou no colo da sua mãe até o meio-dia e após isso ele morreu. Então a mãe levou o filho até o lugar onde Eliseu sempre ficava na casa deles. Deitou em cima da cama e ela foi em busca de Eliseu para ver se ele poderia fazer alguma coisa. Então, de longe, Eliseu avistou essa mulher e pediu para que o seu servo, Geazi, fosse até o encontro dela e perguntasse como estava o filho, o marido, a casa e ela. Porém, a mulher não quis dizer para o servo de Eliseu o que havia acontecido. Então, eles se encontraram logo mais. Então, Eliseu ficou sabendo de que o seu filho estava muito doente. Então, Eliseu ficou sabendo que o seu filho já estava morto. Então, o seu servo, ele estava pronto a fazer qualquer coisa, né? Então, Eliseu chamou ele, que era para ele pôr a capa por dentro do seu cinto e pegar o cajado de Eliseu e ir até a casa dessa mulher. E quando chegasse lá, era para pôr o cajado em cima do rosto do menino, que ele ficaria curado. Mas a mãe não se deu por satisfeito o servo de Eliseu ir lá, então ela insistiu muito e Eliseu foi. Então, o seu servo foi na frente para fazer o que Eliseu tinha mandado que ele fizesse. Então, ele foi, colocou o cajado em cima do rosto do menino, mas mesmo assim ele não tinha ressuscitado. Então, ele voltou a Eliseu e contou que não tinha acontecido nada. Então, Eliseu chegou até a casa dessa mulher e foi até o encontro do menino. Chegando lá, ele entrou em seu quarto, abriu a porta, fechou e orou a Deus para que aquilo pudesse acontecer de verdade. Então, fazendo isso, ele se debruçou em cima do menino 2 vezes. E depois dessas 2 vezes, o menino expirou 7 vezes e voltou a viver. O segundo milagre que conta na história dessa semana é o milagre que Eliseu estava junto com os outros profetas e os seus discípulos estavam junto com eles. Então os profetas pediram que eles fizessem um ensopado. Então o servo foi, colocou o caldeirão para esquentar e foi até um local em que tinha um fruto que eles não conheciam. E naquele tempo a fome estava muito grande na região deles. Então ele pegou aquele fruto que ele achou mesmo, foi até onde os profetas estavam
e fez esse ensopado. Quando eles foram comer, um deles experimentou. E quando ele experimentou, ele viu que aquilo estava envenenado. Então Eliseu, confiante de que Deus faria o melhor, ele pegou um punhado de farinha, jogou dentro do ensopado e falou que eles poderiam comer porque ali não existiria mais veneno. Então eles comeram e nada aconteceu. O terceiro milagre que ocorreu foi quando Eliseu alimentou 100 homens com apenas 20 pães. Essa história é muito parecida com a história da multiplicação dos pães e dos peixes em que Jesus fez. E da mesma forma que ocorreu na história de Jesus, também ocorreu na história de Eliseu, em que todos comeram, se satisfizeram e ainda sobrou. Deus, Ele nos manda. Deus, Ele faz milagres para que nós possamos crer na sua vontade e na sua existência. É muito difícil você encontrar uma pessoa em que não tenha passado nunca por uma situação de um milagre, ou não conheça alguém que já passou por uma situação de milagre. Milagre é algo que não pode ser explicado pela ciência, não tem uma explicação racional para isso. A única explicação é que um poder sobrenatural, no caso Deus, realizou isso. Hoje nós podemos achar que antigamente aconteciam mais milagres do que hoje, mas a única diferença são as formas como Deus trabalha. Se você parar para pensar, tudo na nossa vida é um milagre. Tudo, literalmente. Para você, para eu estarmos respirando neste momento, é um milagre já, porque tantas coisas ruins poderiam acontecer conosco neste mundo afora. Deus, Ele faz milagres para que nós possamos crer. Por meio disso, quando nós cremos, é para nós acreditarmos que existe um Deus, que existe um Salvador e que nós podemos ter a vida eterna. Então, Deus faz milagres porque Ele nos ama e porque Ele nos quer dar a salvação. Porque como nós somos tão injustos, tão pecadores, se não existissem os milagres, muitas vezes nós não teríamos encontrado a nossa fé. Então, muitas vezes as pessoas conhecem a Deus através dos milagres que Ele realiza. Em um parágrafo da lição de sexta-feira, em que Ellen White diz o seguinte: o Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem do que os pais terrenos estão dispostos a dar boas dádivas a seus filhos. Vá a Ele hoje e você encontrará satisfeito com os resultados na sua vida. E lembre-se, Ele realizará maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Se nós acreditarmos em Deus, se nós confiarmos, Ele vai nos mostrar alguma forma, de algum jeito, em alguma ocasião, um milagre. Isso não quer dizer porque Deus chama que vai ocorrer um milagre, mas muitas vezes Deus, Ele demonstra o seu amor através disso, através de pequenas coisas que nós podemos considerar sim milagres. E o milagre só pode acontecer através da sua fé. Muitos milagres relatados na Bíblia só foram possíveis porque as pessoas creram. No Novo Testamento, praticamente em todos os milagres, Jesus falava assim: vá, pois a tua fé te salvou. Então, se você confia em Deus, sim, você pode ser o milagre. Não presenciar, mas ser o milagre. Que nós possamos estar dispostos a nos entregarmos a Deus, a confiar nele para que Ele possa fazer o milagre em nossas vidas. Mas não só fazer o milagre nas nossas vidas, mas sim nós sermos o milagre para sair espalhando o amor de Deus por todo mundo. Que Deus te abençoe muito, uma boa semana e até semana que vem.